bom dia, Shalom. Romanos capítulo 8, no versículo 28 a 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também os chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Através desta verdade, vivemos na nossa vida. E às vezes somos decepcionados por Deus. Mas a questão é esta: se somos impelidos a buscar essa vontade de Deus, então eu acredito neste plano glorioso, maravilhoso, no qual Deus nos conduziu. Quero louvar a Deus pela vida das pessoas que nesse momento estão comigo. Obrigado mesmo de todo o coração por você que está aí nos dando esta honra. No Salmo 139, verso 16 diz: os teus planos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Olha que riqueza, está conosco aqui a Denise protegida, nos dando a honra. Aí quando eu volto para o Antigo Testamento, eu percebo uma oração dominical de Cristo que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E surge para mim a pergunta: qual é a vontade de Deus na nossa vida? A própria Bíblia, ela responde que a perfeita e boa vontade de Deus é que todos nós venhamos conhecer nele o Deus da providência. E nós podemos observar, meus queridos, que através das nossas atitudes ou da nossa suposta fé, nós apelamos para a bondade de Deus, para alcançarmos um sucesso em alguma área da nossa vida. Realmente existem muitas confusões teológicas com relação à questão desta vontade de Deus. E a confusão no cenário evangélico se dá principalmente pelo ensino equivocado de alguns mestres que se aventuram a falar de coisas mais baseadas em experiências do que uma exegese sadia.
Há muitos livros que disseminam essa visão popular da vontade escondida de Deus a ser buscada pelo crente. Essa é uma realidade que realmente estamos vivendo e que muitas vezes é ecoada em púlpitos, que é alimentada o nosso ego de alcançar algo, e esse alcançar passa-se dias, meses e anos, e às vezes não chega a se alcançar. Ao afirmar que vida cristã é fazer a vontade de Deus, e para isso cita alguns textos, algumas referências bíblicas, como de Mateus capítulo 6, verso 10, Efésios 6, 6, Hebreus capítulo 13, versículo 20 a 21, primeira epístola de João capítulo 2, verso 21. Depois apresenta um texto que diz que tudo que acontece no mundo é pela vontade de Deus. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu estou querendo conjecturar com você algumas ideias, não para gerar dúvidas, não para gerar incertezas, mas para que venhamos compreender qual é a perfeita e boa vontade de Deus na nossa vida. Vamos ver lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 6, que diz assim: tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechado na porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aí tem lá em Efésios capítulo 6, versículo 6, que diz: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Esse texto aqui está mais um pouco claro, para venhamos compreender qual é a perfeita e boa vontade de Deus na nossa vida. E tem outras referências. Fazer a vontade de Deus, portanto, é estar em acordo com a vontade de Deus. E eu creio que cada um de nós, como cristão, nós observamos que as filosofias que é disseminadas em púlpitos, que muitas vezes achamos que alimentamos a nossa fé, achando que através daquele anseio para receber algo de Deus, algo material. Não duvido, de forma alguma, que Deus dá. Que Deus faz. Que Deus abre porta, abre. Que Deus colocou um projeto na nossa vida, com toda certeza. Mas é importante que as nossas pisadas estejam firmes ou conscientes para compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Mas como descobrir a vontade de Deus não é uma tarefa fácil, nem mesmo para os cristãos mais sérios. Até o próprio Jesus tinha de buscar a vontade de Deus. Ele escreve: não há simplesmente qualquer garantia de que por estarmos crescendo em santidade, ou porque somos carismaticamente dotados, que estamos vivendo conforme a vontade de Deus. Na verdade, se a vontade do Pai não era sempre fácil para Jesus, então o santo e carismático, quanto mais para nós.
por não ser uma tarefa fácil, pergunta: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Deve ser uma constante em qualquer situação, independente da importância, em casa, na escola, no trabalho. Por isso que a importância de não haver um apelo ao julgamento, mas para cada cristão há uma revelação divina, há um propósito divino, há momentos que Deus se revela, que Deus muitas vezes, através de uma circunstância, Ele assim abençoa, Ele assim abre porta, ou Ele traz uma cura, ou Ele faz um milagre. Mas para que propósito? É muito importante viemos ter consciência das experiências com Deus. Porque a permissão de Deus em abrir um leque de algumas circunstâncias não agradáveis venha em nossa vida. E diariamente, ao meio das calamidades, percebe-se uma revelação de Deus, revela-se uma resposta de Deus. Mas para quê? Só para alimentar o meu ego? Só para mostrar que eu sou um filho mais querido de Deus? Porque Deus assim permitiu, porque assim Deus fez. Eu acredito que dentro das circunstâncias, Deus ele quer revelar os seus propósitos. Deus ele quer mostrar que Ele é Deus, para que nós venhamos experimentar qual boa e perfeita vontade de Deus. Acreditar que a Bíblia tem certas regras para certas áreas da nossa vida cristã. Tem certos momentos da nossa vida que, às vezes, adentramos em certas situações que, às vezes, Deus ele não se mostra, Deus não se revela. Deus simplesmente não revelará a sua vontade até que o seu coração esteja pronto para recebê-lo em seu anseio. Então, é muito importante eu compreender o relacionamento da sua vida, da minha vida, com a vontade escondida de Deus. Observamos nas circunstâncias, nas experiências de Cristo, quando Ele se fez servo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe que o meio competente de Cristo compreender a vontade do Pai, quando Ele muitas vezes buscava a presença do Pai através da oração. Às vezes tem escritores que às vezes escrevem, às vezes fica difícil de compreender como é esta vontade de Deus. Por outro lado, também existem autores que apresentam a direção sobrenatural de Deus. Mas eu quero dizer para você, não tem algo tão peculiar, algo tão forte, algo tão marcante, não por leituras que às vezes eu passo a perceber através do meu olhar, através da minha leitura visual, mas não tem experiência maior quando eu comungo
com as minhas experiências, os meus momentos da minha vida, quando eu vejo o agir de Deus. Quando eu não só vejo o agir de Deus, mas eu passo a compreender os propósitos de Deus na minha vida. Observamos que, através desses propósitos, nós observamos que há uma dica de um direcionamento, há um propósito de crescimento, há uma forte intimidade no qual estamos aprendendo a ter com Deus. Interessante, através dos estudos, nós observamos que quando Deus poderia tirar o povo do deserto, e apenas uma caminhada de uma semana, o povo poderia chegar à terra prometida. Mas, através das escolhas divinas, permitiu que o povo andasse por 40 anos no deserto. E quando você, através do seu olhar clínico desta caminhada, teve momento que o povo fez um círculo ali dentro daquela terra chamada deserto. Mas a minha pergunta é: para que propósito? Que vontade é esta? Para que esta vontade de Deus na vida do seu povo e na nossa vida? Por que será que as bênçãos não vêm no primeiro momento, quando eu dobro meu joelho, choro e às vezes não alcanço? Por que será que as bênçãos, elas vêm só depois de anos? Depois de muito tempo, derramar lágrimas, derramar choro, se derramar nos pés do Senhor. Por que será que acontecem estas circunstâncias? É igual este pensamento: viva na expectativa de que Deus pode, a qualquer tempo. Deus, a qualquer tempo, ter para você algum toque especial de Deus. Obrigado aí para o nosso querido Emanuel Mendes, Denise, a protegida aí. Compartilhe esta live. Compreendendo a vontade de Deus. Ou melhor dizendo, o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Pergunto para você: quanto tempo você não está orando para alcançar um propósito? Será que as nossas orações elas estão feitas de forma errada? De forma do qual ouvimos algum pregador e me baseamos nela e começamos a girar a nossa conversa com Deus através daquele pensamento que foi lançado no púlpito? E nós percebemos que esta oração, a exemplo disto, há tempo que eu oro para um propósito, para receber algo, já está chegando aos 4 anos. Será que Deus não quer dar esta bênção? Será que não é da vontade de Deus em passar para a minha vida esta bênção? Que dúvida cruel. Será que eu estou orando errado? São muitas vezes dúvidas que talvez esteja também batendo aí no teu coração, na tua mente. Um certo escritor, Dewell, ele ensina que para distinguir a voz de Deus e dos seus pensamentos e impressões, de forma que você sente o seu sussurro mais leve, o relancear dos seus olhos, o toque de sua mão, de forma natural e regular. De acordo com o autor, Deus fala a qualquer tempo, durante
o seu período silencioso, enquanto está ocupado cumprindo suas obrigações, quando participa de um culto da igreja, né? Aí às vezes pegamos os textos sagrados da Bíblia, né? Descansa no Senhor. Não, eu vou descansar porque está nos cuidados de Deus. Eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou pregar, eu vou visitar, eu vou evangelizar, porque o meu pedido está nos cuidados de Deus. O que é então a perfeita e boa vontade de Deus na nossa vida? Não é fácil realmente compreender. Eu acredito que às vezes o silêncio de Deus é para muitas vezes você parar com a tua ansiedade, o teu medo, a tua insegurança, e você parar de escutar a si mesmo, pensando que seja Deus, ou muitas vezes você sabia ouvir a voz de Deus, que tem relação à fé de Abraão. Porque Abraão, dentro de uma cultura politeísta, quando ele ouviu uma voz, ele percebeu que aquela voz era uma voz diferente. Não era a voz da cultura, não era a voz familiar da sua família, mas aquela voz que impactou, aquela voz que fez ele tomar uma atitude, aquela voz que conscientizou ele qual era a vontade desse Deus maravilhoso, ao ponto de ele pegar suas malas e sair do seu conforto familiar, sair dos seus propósitos familiares, para sair sem direção. Ele só mandou sair e depois iria mostrar. Porque senão, por que será que eu não poderia indagar? Ou ele poderia indagar dizendo: eu só vou sair se tu me disser qual é o lugar. Tu não me disse o lugar. Ele mandou se eu sair da minha casa, da minha parentela, que ele iria revelar, que ele iria mostrar a sua vontade. Observe que Abraão, ele creu e saiu. É muito importante, queridos, diante de tantos questionamentos, diante de tantas dúvidas e incertezas, diante de tantas polêmicas que estão tão rodeados, filosofias de promessas, e às vezes na minha ansiedade eu me apego a elas, mas percebo que aquelas palavras muitas vezes não são ecoadas do coração de Deus para o nosso coração. Observe que a vontade de Deus, primeiro, era tirar o homem de uma cultura totalmente sem fundamento, sem propósito, para gerar nele uma cultura de fé, uma cultura de uma adoração perfeita, de uma ação perfeita a um Deus verdadeiro. Ou melhor dizendo, Deus queria, através de mostrar sua vontade, de mostrar o seu querer na vida de Abraão, o primeiro propósito de Deus, dentro da sua vontade, que é tão perfeita, era exclusivamente para o crescimento espiritual e uma comunhão que Deus queria ter, um enlace perfeito entre Deus e Abraão.
Através desse exemplo eu posso trazer para a minha vida, para a tua vida. Jesus deixou bem claro. Quando ele se expressou, quando ele falou, quando ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observe que os planos de Deus são perfeitos e não há falhas. Então tudo que é planejado por Deus lá no céu tem que ser concretizado na terra, tem que ser realizado por nós. Existe muitas vezes dentro da questão da ansiedade, o negativismo, que muitas vezes afeta o nosso entendimento dos propósitos de Deus, o que Ele espera que façamos. Observamos que esse entendimento equivocado deste assunto, por se tratar de um dos grandes atributos de Deus, redunda numa visão distorcida de Deus, a visão confusa que o evangélico tem acerca de descobrir a vontade de Deus, passa a noção de que Deus brinca, de esconde com a sua vontade. A verdade, porém, é que Ele não falha. Deus, Ele não falha. Mas Deus, Ele repreende os seus filhos, para que seus filhos adentrem naquele propósito que Deus assim quer. E nós não podemos culpá-lo disso. Deus não brinca de esconde-esconde de nós a sua vontade. Ele sim apresenta em toda a Escritura como um Deus revelador. Sua vontade precisa ser algo mais claro do que estamos acostumados a pensar. Nós nos bitolamos devido a ouvir muito. Muitas, às vezes, tem sujado os nossos ouvidos com filosofias, com falsas promessas, com falsas atitudes, que às vezes achamos nós que Deus está brincando conosco, de esconde-esconde. Falar de descobrir a vontade de Deus como se Ele estivesse escondendo, porém a Bíblia ordena para nós compreender, procurar e compreender qual a vontade de Deus. Olha o que ele diz lá em Efésios 5:17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Parte aí desse princípio, de que é plano, é propósito de Deus. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer fazer em mim? O que é que Deus quer trazer para mim algo? Eu tenho certeza que de primeira instância o meu pensamento é um carro, é uma casa, é dinheiro no banco. Por quê? Porque os falsos exegetas estão contaminando nossos ouvidos com falsas promessas que não vêm do trono de Deus para os nossos corações. O princípio é Deus que quer se revelar, Ele sendo santo, Ele sendo misericordioso, Ele sendo amoroso, Ele sendo um Deus que gera essa perfeita e boa transformação na nossa vida. Observamos que Deus não intentou revelar, mas devemos conhecer bem o que Ele nos revelou.
revelação de Deus já foi passada para nós. A cartilha divina já está em nossas mãos. A vontade de Deus já está em nossas mãos. Não precisa mais você orar. O que você tem que fazer é gastar alguns minutos do teu dia, pegar a cartilha, que é o oráculo divino, para você descobrir qual é a perfeita e boa vontade de Deus. O problema é que o ilusionismo verbal cega os nossos olhos da fé. É compreender. Mas também não podemos jamais culpar Deus, revelador, de esconder coisas importantes de nós. Ele mesmo promete ao seu povo. Lá no Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Deus quer nos dar um trajeto, e dentro desse trajeto, dessa caminhada, Ele vai moldando, Ele vai lapidando, Ele vai abençoando, Ele vai acrescentando. Este é o plano de Deus na nossa vida. Esta é a perfeita e boa vontade de Deus. Não sei se você está decepcionado com esta fala de hoje, do qual estou passando para você. Deus, Ele quer autenticar a nossa verdadeira identidade. E em segundo lugar que eu quero falar aqui para vocês, que existe um senso de juízo, aumenta o peso da responsabilidade nas decisões. Alguns cristãos sofrem a partir da premissa de que a vontade de Deus para a minha vida implica em apenas uma das opções, como se a outra fosse errada, que viesse assim desagradar a Deus. Em questões onde não há escolhas moralmente certa ou errada, como por exemplo, escolher morar ou em uma cidade ou em outra, não devemos imaginar. A pessoa pergunta, às vezes chega um pastor: Diogo, você vai para tal cidade. Aí vem aquela dúvida: será que é da vontade de Deus eu ir? Ou será que é da vontade de Deus eu ficar? Escolhas imprudentes podem trazer consequências ruins, mas quando não há quebra de preceitos, não há razão para julgar que haja juízo de Deus para as nossas vidas. Deus, Ele quer que você compreenda qual é a boa e perfeita vontade dEle. Eu creio que você já está chegando no denominador. Você já está compreendendo aqui esse diálogo que eu estou tendo com você nesta manhã. Ou muitas vezes, o teu líder, ele quer colocar você para um departamento. Será que eu estou pronto para isso? Será que é da vontade de Deus assumir isso aí? Aí quando você vê as coisas dando errado, aí você diz: não era da vontade de Deus. Não era Deus no negócio. Ou era Deus, ou foi você que se procedeu de forma errada. Aonde
está errado dentro do propósito de Deus, em não ter escolhido você para um propósito. Então, meus queridos, não quero custar muito aqui, não quero enfadar você. Então, tente procurar qual é a boa e perfeita vontade de Deus na tua, na minha, nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia para todos. Tome decisão certa, dentro da vontade de Deus. Não pelo que você vê, não pelo que você ouve, mas é pelo que Deus fala para a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço do seu amigo, irmão em Cristo, pastor Diogo Guilherme. Fique com Deus. Um ótimo dia para todos.